mulheres que pensam demais. Eu sou Najara Oliveira, criadora e host desse que é o primeiro e único podcast do Brasil a discutir empreendedorismo feminino e altas habilidades de superdotação. Aqui, gente, você já sabe, a gente conversa de tudo sobre o universo feminino. A gente fala sobre alta criatividade, multipotencialidade, gestão de tempo, maternidade, empreendedorismo e altas habilidades de superdotação. E hoje a gente está com um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre empreendedorismo de mulheres altamente habilidosas superdotadas. E eu estou com uma convidada especialíssima que eu tive a oportunidade de conhecer nessa minha jornada de descoberta, né, da superdotação, que é a Janaína Figueiredo. Ela que é superdotada, especialista em suplementação e parentalidade e mãe de superdotados, não é brincadeira. Ela tem uma abordagem prática e direta, oferece cursos e mentorias que já impactaram mais de 2.000 alunas em 18 países, capacitando pais a entenderem e lidarem com os desafios únicos dos filhos superdotados. Jana também é pós-graduada em superdotação e psicopedagogia. Janaína combina conhecimento teórico com uma vivência real e acolhedora, ajudando famílias a educarem com respeito, limites e empatia. Seja muito bem-vinda, Jana! Olá! Deixa eu começar agradecendo pelo convite, muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder falar um pouquinho, né, não só sobre a superdotação, mas da parentalidade superdotada e principalmente dessa jornada de montanha-russa que é o empreendedorismo, né? Sim, é verdade. Ô, Jana, eu já falei um pouco da sua história profissional aqui, atual, né? Mas eu queria que você contasse pra galera quem é a Janaína em essência. A Jane, em essência, é uma pessoa curiosa e com muita vontade de saber, né? Eu tenho Nem é uma superdotada essa vontade, mulher. não é? E a minha jornada, eu sempre fui muito entregue em tudo que eu fiz, né? Tanto que o começo de tudo mesmo, com a faculdade e tudo mais, né? Que eu sou de humanas, não sou de exatas, mas escolhi uma faculdade de exatas para fazer no início da jornada, por Nossa. pura falta de orientação, né? Fui fazer Uhum. faculdade de contabilidade. Veja bem, não tem nada a ver comigo. E concluiu o E eu curso? lembro de. Hã? Concluiu o curso? Não, eu só fiz um semestre e fui jubilada em matemática, óbvio, Najara. Eu odeio matemática, eu fui jubilada em matemática. Eu E também. aí eu lembro que eu fui escolher a segunda cadeira, eu falei, não, eu quero outra faculdade, não quero essa, qual que não tem matemática? Ela foi falando, e eu já tinha me formado no ensino médio em pedagogia, eu sou professora de primeira a quarta série, né? Uhum. Atuei 2 anos, mas não quis também ficar, Sim. não me identifiquei com aquilo. Uhum. E aí eu escolhi direito. E aí, direito sim. Direito eu fiz com louvor. Não perdi um semestre, não perdi uma matéria, amei fazer a faculdade de direito. Óbvio que não sabia, né, o que era o porquê disso, mas lá naquela época, quando eu me deparei com um estágio, né, eu tive uma dificuldade enorme de lidar com aquela coisa do jeitinho, de não, fala com fulano, Sim. fulano faz não sei o que com você lá no cartório, não sei quem faz não sei o que com você lá no. Uhum. Aquilo me pegou e eu não vou ficar nisso. Mas terminei a faculdade, fiz com louvor. Então a Jana é uma pessoa curiosa. E quando começa as coisas, termina. Uhum. Porque eu sou muito executora, né? Eu sou uma pessoa muito executora. Eu tenho um temperamento colérico, sou leonina com ascendente escorpião, Meu Deus. fogo puro. E eu sou muito, para mim, eu não sei se as outras pessoas são assim, e aí fica difícil para a gente até falar, Najara, porque a gente tem um olhar diferenciado para tudo na vida, né? A gente enxerga, o superdotado enxerga a vida de uma maneira muito diferenciada. Então, Uhum. para mim, as coisas são muito claras quando eu decido fazer. E Sim. assim foi com o empreendedorismo, né? Eu comecei a fazer porque eu não queria ficar parada. E eu fui, como a maioria das mães, dispensada depois que minha segunda filha nasceu. É. Logo depois que eu voltei da licença maternidade, né? Eu fui dispensada Uhum. e muito louco, porque eu sabia que eu ia ser dispensada, porque eu cheguei na empresa para o retorno, né? Eu levei a Ana no carro, deixei minha mãe com a Ana no carro. Eu falei, mãe, eu vou lá em cima e vou voltar, porque eles não vão ficar comigo. Eu sabia que eu ia ser dispensada. Aí eu cheguei lá em cima, me chamaram numa sala, ah, não, que aí você então. Aí eu assinei um documento lá e fui embora. Falei, bom, então agora eu vou fazer o quê, né? Parada eu não fico, porque eu sou uma pessoa com sobreestabilidade psicomotora, eu não sei ficar parada. E celeridade cognitiva. Para mim, não usar a minha cabeça para fazer alguma coisa é inaceitável. Eu preciso Sim. fazer alguma coisa. E Uhum. eu sou muito executora.
Eu sou muito executora. Então, o empreendedorismo, ele, na verdade, foi vindo porque eu não queria ficar parada. Então, ele foi vindo. Não foi uma coisa que eu falei assim, não, agora eu vou ser empreendedora. Entende? Não foi. E aí eu comecei a fazer o que eu podia. Por exemplo, a Ana era pequena, mamava ainda de mamadeira, eu botava ela no carro e saía para vender importados, que uma amiga trazia. E eu vendia, eu batia de porta em porta, escola, casa, não tinha problema. Eu ficava, o horário que o Otto estava na escola, que era o horário da tarde, eu estava na rua vendendo importado. E a Ana no carro, eu um monte de mamadeira da Ana, e eu estava fazendo aquilo. Dali, as pessoas descobriram que eu era muito boa na parte administrativa, porque eu fiquei anos na parte administrativa, e me contrataram como secretária deles para trabalhar uma vez por semana. Então eu fazia, como é que fala, gente? Esqueço. Home office? Bico mesmo, né? De Sim. secretária executiva. Eu ia Hum, na casa, eu ia efetivamente na casa ou no negócio das pessoas e organizava as coisas, organizava o escritório, organizava a conta, deixava tudo esquematizado para a semana, para 15 dias. Eu fazia isso. Tinham 2 empresários aqui na cidade que me contrataram, então eu fazia isso. E levava a Ana, e aí, tipo, eles tomavam conta da Ana para mim enquanto eu fazia aquilo, era uma comédia. gente. E era. E quando eu tinha que ir para o escritório, que eu ficava até mais tarde, eu deixava com a minha sogra. E Uhum. aí fui fazendo isso, né, e foi vindo o empreendedorismo. Quando veio, né? E aí a gente já entra na parte da superdotação. Uhum. Quando veio, e nisso o Otto já estava na escola, né? Então o Otto já me dava, já trazia questões. E aí eu não sei se você quer que eu já entre nisso ou se você quer me perguntar mais alguma coisa. Então, assim, a Jana é Você essa quase já pessoa. respondeu 3 perguntas. Exato. A Jana é essa pessoa que tem sede de saber, que é curiosa, que começa as coisas e gosta de terminar, porque tem comprometimento com a tarefa, né? Eu gosto Sim. de ver o resultado das coisas. Então, eu sou uma pessoa muito cheia de energia, muito vamos lá. Eu sou executora, meu marido que fala: você quer resolver um negócio, dá pra Jana que ela resolve pra você. Eu sou Aham. muito executora e muito falando com as mãos, né? Eu Aqui a sou gente muito fala assim. assim que é virado no 320. E Você tá falando assim de que eu sou muito com as mãos. Se você estivesse aqui no estúdio, você ia tomar regulagem que nem eu tomo. Porque eu vou falando e vou bater na mão no microfone. E aí eu agora bato, eu aprendi eu a bato na colocar. mesa, o microfone, a câmera treme, porque eu tô batendo aqui a mesa treme. Ai, Isso, sei isso. ficar Hoje eu quieto. tava falando com o pessoal daqui do estúdio, gente, é sobre essa estabilidade psicomotora. É por É. isso que eu fico batendo as coisas. Depois que eu descobri isso, eu fiquei até uma pessoa mais feliz, É porque porque antes eu o só me HSD que criticava, tem né? sobre essa estabilidade psicomotora, ele fala com o corpo. Aham. Ele tem uma necessidade de se expressar corporalmente. Então, não existe isso de falar, por exemplo, repórter de bancada de jornal, né? Boa Sim. noite. Não tem, a gente não consegue, a gente precisa demonstrar nossas expressões com o nosso corpo. Então, a gente fala mesmo com as mãos e tudo mais. Jana, você sabe que eu sou militar também, né? E aí, quando eu fiz meu curso de formação, essa questão das mãos não é uma coisa muito bem vista lá, né? Porque a gente tem que ficar enquadrado, bem enquadrado. E aí eu me lembro que uma das grandes dificuldades que eu tive na minha formação militar foi justamente esse lance das mãos. Eu tinha que Nossa, ficar com a mão. Eu já preferia ficar na posição de descansar com a mão para trás, porque era, se eu tivesse com ela para trás, com certeza eu não ia ficar gesticulando. Era a forma que eu tinha de me encaixar naquilo dali para eu não ficar tomando punição por conta de aparentemente ser uma besteira, né? Assim, pô, é uma besteira. A pessoa tá gesticulando, você pega por causa de uma besteira. Só que assim, para quem não tem sobreestabilidade psicomotora, isso é mais fácil de você controlar. Pra é. gente que tem, é mais complicado, né? Porque é muita energia. Essa alta intensidade que a gente fala da superdatação, ela vem pro corpo mesmo. É. E aí, essa energia toda, ela vai acabar sendo traduzida de alguma forma corporal em algum momento, né? Por isso que é importante a gente saber, e aí falando das mães, né? Conhecer a criança, quando eu falo ser especialista, né? Para ela entender que ela precisa canalizar isso, né? Não Sim. adianta a criança só ter uma sobreestabilidade psicomotora. O que esse responsável está fazendo para canalizar? Isso é muito Uhum. importante. Por isso que é importante a gente conhecer não só a condição, mas também a criança, né? O filho. Sim. Entender, né, que é dele, que ele vai precisar canalizar isso. E que também tem que ter um cuidado nessa canalização. Não pode ser qualquer atividade, não oferecendo É, qualquer não. coisa, porque também pode impactar na sua estabilidade sensorial também. Sim. Tipo, meu filho mesmo, eu percebo que ele tem muito disso do psicomotor.
Ele é muito, muito. Mas, em compensação, se a gente for para um lugar e tiver muitas pessoas, com muitos estímulos, muito som, ele fica ali, mas ele sai esgotado, É. sabe? E ao invés de chegar esse esgotamento, gerar uma baixa de Uma energia baixa? nele e ele Não. descansar, não, ele fica mais agitado. É. Até ele conseguir escoar toda aquela questão sensorial que ele absorveu e ele acalmar, minha irmã, haja, viu? É. Haja. Por isso que às vezes as mães não entendem que precisa, por exemplo, é importante, né? Precisa não, é que é só uma sugestão. É importante que se tenha uma rotina de hora de dormir, de sono, porque se essa criança passa daquela hora da produção de hormônio para dormir, de ficar na tela depois de uma hora que não é adequada, isso vai produzir cortisol, então essa criança vai ficar cada vez mais agitada e ela ainda tem uma intensidade de sobressalabilidade psicomotora e sensorial. Sim. Então, ela não vai ficar uma hora esgotada e cansada. Quando ela estiver cansada, ela vai ficar mais irritada ainda. Isso. E aí Mais irrita todo agitada ainda. mundo e desregula toda a casa. Isso. Por isso que a gente precisa conhecer tudo isso para poder a gente ter uma maternidade mais leve. Uhum, com certeza. Jana, você descobriu a superdotação na idade adulta, não foi? Assim como eu? Eu sim. Como Sim. que foi isso? Como foi que esse processo? Como que você se descobriu superdotada? Conta pra gente. A superdotação, na verdade, chegou na nossa casa através do Otto, né? A escola, o Otto tinha muito sofrimento, né? Na escola, na primeira escola dele, ele reclamava muito, ele falava de um tudo e Mais eu, ou menos mamãe, quantos anos? Só pra gente o situar a Otto, galera. o Otto começou a reclamar muito e a demonstrar a intensidade emocional dele aos 5. Aos 5. Mas desde os 2 ele reclama. Só que eu achei que a reclamação dele, porque ele não teve adaptação escolar, porque eu quis trabalhar e sair correndo e arrumei um emprego e coloquei ele na escola sem adaptação, eu achava que era uma reclamação justa até, porque tipo, ele estava dentro de casa e de repente ele saiu, eu coloquei ele num lugar diferente com pessoas que ele não conhecia. Então, Uhum. ele não se adaptou facilmente, ele ficou doente, ele tomou 7 antibióticos seguidos nos primeiros 6 meses de escola. Nossa, Acabar com gente, que antibiótico sofrimento. começava hoje, e hoje eu enxergo que, na verdade, era sobre estabilidade emocional por conta de um apego que ele tinha, e ele foi se sentindo abandonado, óbvio, né? Ele ficava só comigo em casa, e de repente eu coloquei ele na escola, daí ele começou a ficar doente. Eu lembro que, Najara, que o antibiótico acabava no domingo, na segunda, quando eu tinha que voltar a trabalhar, a febre do Otto voltava. E eu não Nossa, imagino. entendia. E é aí que vem a falta de conhecimento dos profissionais também, porque ninguém chegou para mim e falou, Jana, isso não é psicológico? Sim, Nunca, você entende? sim. E aí começou essa jornada do Otto de ficar muito doente e tudo mais, mas eu queria trabalhar, eu estava decidida, como eu falei no começo. Eu sou muito decidida, então, Otto, meu filho, você vai ter que se adaptar, a gente vai dar o nosso jeito. E aí eu tentava suprir, né, com os fins de semana e tudo mais, e ele começou a sentir. E aí, quando foi com 5 anos, ele começou a verbalizar a raiva dele, né? E aí Uhum. ele falava que ia explodir a escola, que ia usar pedaço de escola para tudo que era lado, que só ia sobrar o Ave parquinho. Maria. Imagina você ouvindo e ficando assim, meu Deus. Porque ele queria que sobrasse só o parquinho, porque era onde ele gostava de ficar, no Era o parquinho. único lugar da escola que prestava. Pois é. E aí, foi assim que a superdotação veio. Quando ele começou a se manifestar dessa maneira, ele ainda ficou nessa escola até 7 anos. Com 7 anos, ele pediu para sair da escola. Mamãe, eu quero sair dessa escola. Aí eu, por quê? Porque pra gente era uma escola tradicional. O Gustavo estudou a vida inteira naquela escola. Então, tipo, era a melhor escola da cidade. Era o que a gente ficava fazendo esforço para pagar. Como assim sair da escola? Não, eu não quero ficar aqui porque eu preciso conhecer pessoas diferentes, pessoas novas. E Najara, na época, de novo, falta de conhecimento, mãe, se informe, por favor. Na época, eu acho, primeiro que, voltando um pouco, eu sempre fui uma mãe muito mandona, muito autoritária, sempre achei que era tudo muito frescura dele. Ai, o Otto é dramático. Ai, o Otto reclama de tudo. Nada tá bom para Otto. E Uhum. tudo eu falava assim, com o Gustavo, quando chegava em casa, era aquela coisa. E aí, quando veio esse monte de reclamação e esse pedido de sair da escola, a gente ficou meio assim. Só Agora, que, Jana, rapidinho, me cortando. pode Não falar, era de se esperar que uma criança que com 5 anos estava querendo explodir a explodir a escola, escola. que ela ia pedir pra poder sair da escola. Tipo assim, eu pedi antes, eu falei com minha mãe, vou explodir, eu pedi. Ela não entendeu, então agora eu vou falar do jeito certo.
E foi muito bonitinho, porque quando ele chegou para falar para mim, já era formada em parentalidade, já tinha introduzido essa coisa de conversar, porque ele tinha uma Ah, dificuldade muito grande de falar, na Jara. Ele não falava. Quando a gente chegava da escola, eu falava, e aí, como foi a escola? Ele entrava no carro, ele falava assim, em casa eu conto. E ele não contava. uhum, Então, ele não conversava porque não tinha uma conexão, né? Então, quando eu sim. comecei a trabalhar essa coisa da conexão, a primeira coisa que ele se sentiu confortável para falar foi: Mamãe, quero falar com você. Eu falei: Fala, meu filho, eu quero sair dessa escola. Olha. Aí isso era tipo julho. Eu falei: Filho, agora a mamãe não consegue. Vamos fazer assim? Vamos procurando escola. Vamos estudando outras escolas. Uhum. Ok, ok. Quando foi em outubro desse mesmo ano que ele pediu para sair da escola, ele teve esse problema depois porque lá tinha uma festa do pijama que as crianças ficavam a noite inteira acordadas. Quando eu fui buscar ele 7 horas da manhã, ele tinha um buraco na cabeça, que ele arrancou todo o cabelo num lugar só, Oh, meu Deus, foi e os mesmo? dedos e os dedos das mãos todos comidos, todos comidos. Aquilo eu fiquei apavorada. Aí fui procurar na escola o que que tinha acontecido, o Otto não tinha reclamado de nada, quer dizer, não foi ninguém que fez nada com ele. E aí fui eu catar, até que eu cheguei num profissional, numa psicóloga, conversei, né, e decidi fazer terapia, porque eu falei, não estou conseguindo ajudar. E eu Aham, estava ainda fazendo a formação em parentalidade. Eu já tinha começado a entender que sim. aquilo ali era um sinal de que alguma coisa não estava normal. Sim. Você já. Sorte, né? Que eu tinha já buscado informação. E aí, ok, fui fazer terapia, botei o Otto na terapia, mudei ele de escola. Dali eu decidi que Em ele outubro ia mudar de mesmo? escola. Ou esperou o ano? Chegou a esperar? Não, mudei no outro ano. Nesse Sim. ano ainda teve um outro problema. Ele ainda foi suspenso ainda da escola nesse ano, porque ele teve uma crise, uma explosão emocional. Eu também não sabia o que era. E ele esbarrou na coleguinha, derrubou a coleguinha e pisou no pé da professora. Então, ele foi Uhum. suspenso porque não admitia agressão física. 7 anos de idade, Sim. 3 dias fora da escola. Olha, aí ali eu já estava decidida a tirá-lo mesmo. Isso já foi quase no final do ano, eu já tinha feito matrícula, inclusive, em outro colégio, que eu fiz em outubro a matrícula no outro colégio. E tirei ele da escola. No ano seguinte, ele já vinha fazendo terapia no ano anterior. No ano seguinte, a profissional falou para mim que ele estava sofrendo bullying na escola, que ele queria sair porque ele falou para ela que ele queria entender se só existia gente ruim no mundo, que ele queria conhecer gente nova, que não era Oh, possível que só existia gente ruim no gente. mundo. Só que na época ele não falou para mim que só tinha gente ruim, ele falou que ele queria conhecer gente nova, porque ele queria entender se todos os lugares eram daquele jeito. Sim. Sim. E aí ele foi escolher uma escola, foi muito legal, que essa escola foi muito acolhedora, foi uma escola que entendeu, enxergou, ó, que foi essa escola que falou, Jean, me chamou para conversar, e era legal, que era engraçado, porque eu chegava na porta da escola e ela falava, ele já fez avaliação? Aí eu, terapia? Já, ele faz terapia, só falava isso, e o portão da escola. Jana, mas alguma coisa assim de avaliação já foi indicado para ele fazer? Aí eu, avaliação de quê, gente? Eu, tipo, o que que é isso? Aí ela, vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo. Aí marcou uma hora para conversar comigo. Ela já tinha feito aquele questionário do MEC, que Sim. tem aquelas características. Aí ela veio Sim. com aquilo para mim e falou, Jana, olha só, é o seguinte, a nossa suspeita aqui na escola é que o Otto tem a superdotação. Ele é uma criança assim, assim, assim. Desses tópicos todos aqui, acho que são, não lembro agora, a gente são 20 ou 30 no questionário do MEC, ele só não pontuou em 5 ou 6. Uhum. Fora a parte emocional dele. Ele tem muita intensidade emocional. Tudo ele fica explosivo, ele tem uma raiva e tal. Então ele estava reagindo muito ainda, porque o ambiente que ele estava era um ambiente inóspito, né? Era um ambiente que ele precisava viver se defendendo, né? Que bênção essa E aí, escola, hein, Jana? hã? Raríssimo. Que bênção essa escola Deus colocou na vida de É vocês. essa escola, uma benção, uma Uma benção. raridade. Foi. E aí foi nessa escola que chegou essa coisa da suspeita da superdotação que eu fui buscar. A minha superdotação, como você perguntou, ela chegou muito depois, porque na verdade eu identifiquei o Otto, ele tinha de 8 para 9 anos de idade. E eu só fiz a minha identificação com 45, já foi há 3 anos atrás. Uhum. Por que que eu fiz a minha identificação? Porque, na verdade, quando eu comecei a falar na internet, eu levei 2 anos para começar a falar na internet sobre a condição do Porque eu fiquei com vergonha, porque eu achava que as pessoas. Eu ficava muito preocupada ainda por conta da baixa autoestima. O que que as pessoas iam pensar? Iam ficar achando Sim. que eu estava querendo aparecer porque eu tinha um filho Porque tem um filho superdotado. E superdotado. essa é uma questão que muitas mães têm ainda hoje. Por isso, Sim. até que fecham os olhos para os comportamentos dos filhos. Isso é muito preocupante. Então, na época, eu falei, que se dane, vou começar a... Eu estava fazendo terapia, a terapeuta foi e falou, mas o que que você tem vontade de fazer? Me instigou aquela coisa, eu comecei a fazer, comecei a falar.
E aí um monte de profissional, inclusive, me convidou. Na época, eu participei de grupos de adultos superdotados. Foram 3 profissionais que falaram para mim, diferentes momentos, diferentes tempos. Você é superdotada, você precisa fazer a sua avaliação. Não é possível que você não enxergue isso. Você consegue enxergar no seu filho, você consegue ajudar as mães, não está se vendo nessa situação. Você criou um curso, você começa a ajudar as pessoas. Enxergou uma dificuldade que as mães têm, que ninguém tinha enxergado ainda, criou um negócio em cima disso e você não está enxergando que você é uma pessoa que é, né, criativa, que é inovadora, enfim. Aí eu, não acho não. E eu ficava assim, não acho não. Uhum, nada a Até ver. que, até que eu falei, não, vou fazer porque agora eu quero saber o que que é. Olha, Najara, eu vou te falar, foi assim, como se tivesse feito um download meu. Eu lembro que Sim. quando eu comecei a fazer a avaliação, tudo começou a fazer muito sentido. Dos meus comportamentos, aos meus pensamentos, as minhas atitudes lá atrás, na minha infância e adolescência, porque faz um resgate, né? E coisas bobas, às vezes, que eu lembro que eu falei assim, não, mas aí, você gosta de cozinhar? Eu conversando com a profissional. Aí eu falei, não, gostar não, mas eu faço comida para os meus filhos e para o meu marido, né? Então, não sei o que lá, eu vou lá, né, cheiro lá as coisas. Cheira como? Ué, cheiro, para ver se tá bom. Não, cheira para ver se tá bom? Como assim? Aí eu, não, eu cheiro, por exemplo, eu sei que o sal, a comida tá boa de tempero é de sal pelo cheiro. Não, mas como assim pelo cheiro? Vai cheirando. Como assim sabe que tá Você boa não, de você não sal pelo prova a cheiro? comida. Você não prova a comida? Aí eu não, pelo cheiro eu sei se tá bom de tempero ou de sal. Gente, mas todo mundo é assim, eu falei a ela. Não, Não, né, não, não. todo mundo não é assim, A não. gente prova a comida pra saber se tá boa de sal. Não provo. Nunca provei comida e nunca deu ruim aqui em casa. Eu E aí lembro eu fui contando. no meu processo de Fala. identificação, teve essa parte da alimentação também. E aí tô eu lá conversando. E como é que é? Você na cozinha e tal, não sei o que. Eu digo, olha, eu não sei cozinhar muito direito, não. Eu não faço muito isso em casa e tal. Mas eu cozinho mais ou menos, mas assim, o que eu coloco pra cozinhar sai bom. As pessoas gostam. Eu acho que fica bom mesmo. Mas você aprendeu como? Eu não aprendi. Fui fazendo. Aprendi. Minha mãe sabe cozinhar muito bem. Acho que eu peguei o dom, puxei o dom dela, né? A parte da genética e tal. Aí ela fez, ah, sim, então você nem. E você lê receita? Eu digo, eu leio a receita, mas a gente não faz 100% a receita, né? Eu vou tentando uma coisinha aqui, outra, eu lembro de uma coisa aqui. Ela, ah, tá. É bem assim. Aí tem um ingrediente que não tem, eu falei, cara, vou colocar isso aqui, vai dar certo. É. Eu cheiro, esse tem um cheiro bom, vai dar certo. Misturo tudo e dá certo. Também não sou boa na cozinha, não. E aí eu fui contando as coisas, por exemplo, quando eu era adolescente, na nossa época, bom, na minha época, né, não tinha telefone celular, não tinha nada disso, né? Uhum. Então eu pegava vinil, aquela contracapa, pegava o dicionário de inglês e português, tinha nada para eu fazer, vou traduzir essa música aqui. E ficava traduzindo. Aí ela, não, mas você fazia isso com mais pessoas? Ela perguntou logo assim, né? Uhum. Falei, não, pô, sozinha em casa. Ela, então, tá vendo? Ninguém faz isso. Não Você é é adolescente, normal. não tinha uma coisa melhor pra fazer na adolescência do que traduzir música em vinil, pelo amor de Deus. A Madonna lia livros e mais livros. Eu comecei, inclusive, a ler livro de kardecismo na adolescência. E eu Uhum. amava ler os livros de kardecismo. Amava, eu lia todo, tipo, numa pegada só, como o pessoal fala, né? Numa sentada só eu lia livro. Sim. Entende? Então, eu fui contando para ela, e aí saiu a minha avaliação, né? Eu não lembro nem agora quanto que era de QI, eu até esqueci, porque eu já escrevi um monte de vezes isso. Acho que é Uhum. 146 de QI, Nossa. eu acho que é isso. Eu lembro E fala. essa coisa, né, da avaliação, isso é tão importante. Eu venho conversando com várias pessoas, né? E algumas falam assim, mas por que avaliar dessa minha Hum, fase da vida, né? Por que avaliar na vida adulta? Eu digo, gente, mudou tanto, fez tanta diferença em mim, que se eu não tivesse feito avaliação, para começar, não existiam mulheres que pensam demais. Que esse podcast aqui. Não exato. existia. Já começa por aí, né? E assim, é isso que você falou. A gente vai revendo a nossa história, a gente vai fazendo sentido, sabe? Você vai ressignificando a sua história toda a partir de um novo olhar. De um olhar de autoconhecimento, que às vezes a gente fala assim, é importante por causa do autoconhecimento, a pessoa não consegue dimensionar. Por que isso, né? Porque a gente que já estava na via do autoconhecimento há mais tempo, a gente entende que o quanto que é transformador. E fazer um Oh, processo de avaliação, de superdotação, é altamente transformador. Sabe que eu é. escrevi um livro para as mulheres, né? Se chama assim, será que eu sou superdotada?
Maneiro. Para as mulheres que estão nessa busca, que estão assistindo podcast, que já viram outras coisas na internet, estão começando a desconfiar, né? A gente começa assim com alguém falando: olha, você é superdotada. Eu acho que você é superdotada. E estão desconfiando nisso. E aí a gente fez. E no livro a gente traz bem essa proposta de ajudar a pessoa a ir revisitando a história através de algumas Isso. características que são muito importantes, que aparecem muito na superdotação, né? Inclusive, convidar o pessoal que ainda não conhece, que está assistindo e que quer conhecer, eu vou deixar o link aqui do nosso canal. Então, assim, é muito importante essa parte da avaliação, da identificação na fase adulta. E vamos lá, Jana. Você se identificou a partir do que aconteceu com seus filhos, né? Que é Isso. também. Vai muito na história de muitas mulheres que se Exato. identificam superdotadas depois da avaliação dos filhos. E ainda assim, mesmo conhecendo muito sobre superdotação, que já aprendeu bastante por conta da criança, ela ainda não consegue se enxergar nesse lugar. Enxergar. Se alguém não disser assim, ó, vem cá, você vai fazer sua avaliação quando? Aí a mulher fica lá. Ela fica lá dizendo assim, não, deixa eu aqui porque eu tenho que cuidar da criança e tal. E aí você se enxergou nisso, você já estava estudando sobre parentalidade, já tinha esse espírito meio que empreendedor, e aí você criou essa coisa única que é a parentalidade superdotada. O que que é isso? Vamos lá, Najala. O que é a parentalidade superdotada, né? Ela, na verdade, é uma maneira, com ferramentas, né, que eu fui adaptando à minha realidade. Como é que ela nasceu? Ela nasceu da minha experiência empírica, da minha casa. Por quê? Eu fiz uma formação em parentalidade e algumas coisas não se adaptavam à minha realidade. Então, eu pegava as ferramentas que tem lá disponíveis, que são muito genéricas e que, né, se adaptam à maioria das pessoas, das crianças, que não são neurodivergentes, Sim. e trazia para minha casa. E aí as coisas não davam certo. Falei, gente, não dá certo. E agora? O que eu vou fazer? Quando eu comecei a experimentar o quê? Eu peguei a parentalidade, peguei a inteligência emocional, peguei psicopedagogia e fui adaptando ferramentas dessas três coisas que eu tinha na minha cabeça. E, óbvio, a minha realidade da minha casa, porque não é porque a gente é superdotado, fazendo um parêntese aqui, que todos são iguais, né? Sim. Existe a rotina, existe o meio, existe a família, existe uma estrutura em que cada um vive dentro e que a criança está adaptada àquilo ali. Então, eu fui pegando ferramentas e vendo que não dava certo. E por que não dava certo? Não dava certo porque a criança superdotada, por exemplo, ela, mesmo que você faça uma ordem velada, ela não aceita a ordem. Ela é uma criança que você precisa explicar para ela o porquê de você estar fazendo aquilo com ela, ou de por que você está pedindo para ela fazer isso. E não pode ser uma explicação porque eu quero. Tem que ser uma explicação neurocientífica, porque ela vai questionar para você, mas aonde que está isso? Quem foi que Uhum. falou disso? Mas por Então, quê? quando foi aparecendo na minha vida questionamentos que eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou responder esse garoto? Eu vou ter que ficar estudando, estudando, estudando? Eu fui adaptando a minha realidade. Então, eu já sabia que tinha que ser uma resposta convincente, com profundidade, eu começava a aplicar as ferramentas, e aí, quando vinha um questionamento, era um questionamento com resposta profunda, porque eu tinha lido um livro que eu comprei de neurociência do comportamento, que até nisso eu precisei mergulhar, e eu, inclusive, me apaixonei pela neurociência do comportamento. Uhum. Então, eu fui adaptando as ferramentas, todas essas que vinham de parentalidade, para essa criança. Por quê? Porque tem características que são muito específicas da superdotação. Existe a sobreestabilidade psicomotora, a criança não consegue ficar parada, e não é um TDAH, é diferente. A criança não consegue ficar parada na mesa para comer. Isso deixa a mãe totalmente desestabilizada. A criança não senta para comer, Jana. Jana, a criança fica rodando na mesa para comer. Então, meu anjo, o que você vai fazer? Você vai começar a trazer essa criança que não tem problema de TDAH para o foco dela, porque ela é boa no flow. Ela só precisa ser direcionada. Então, o que você Uhum. vai fazer na hora que você está na mesa? A gente senta na mesa para comer. Então, vamos comer. Vamos focar aqui, ó, no comer. Vamos comer. A gente pode conversar, você pode gesticular, você pode até levantar, mas você precisa ficar aqui na mesa com a gente para comer. E foi assim que a gente conseguiu fazer com que a Ana ficasse na mesa para comer, Eu vejo os vídeos aceitando da Ana. aceitando essa sobreestabilidade psicomotora dela, respeitando isso, explicando para ela que era importante ela ficar ali naquele ambiente com a gente, não ficar correndo em volta da sala nem na mesa.
Tudo bem você levantar um pouquinho, tudo bem você se mexer, você pode conversar, mas a gente quer que você foque no que você veio fazer neste momento. Qual é o foco deste momento aqui? É comer, mamãe. Então vamos comer. Então você entende que é uma adaptação para a nossa realidade? Sim. E é uma forma de pensar essas questões totalmente fora da curva, né? Porque, assim, quando a gente vem trabalhar a questão da parentalidade é, mais consciente, né? Isso já foge muito do que a gente vivenciou como realidade, É, né? Quando éramos crianças. isso. E quando a É, gente pensa em crianças atípicas, a gente ainda precisa adaptar mais coisas. Como você falou, exato. a criança superdotada, ela vai tentar entender a lógica, ela vai questionar. E não necessariamente esse questionamento, ela tá lhe desafiando. Ela tá lhe Exato. desobedecendo. É uma característica da condição. Ela quer entender. Ela quer entender para ela poder, para fazer sentido. Eu me pego com o Heitor com 2 anos me perguntando por quê. E eu fico olhando para ele assim e às vezes eu digo, eu vou responder o quê para esse menino? E você Com entende que a mãe 2 não anos. tem repertório nem de resposta, nem repertório emocional, porque não foi ensinado para nós Exato. nada sobre educação emocional, nada. Então a mãe não tem o repertório de resposta, efetivamente, nem o Uhum. repertório emocional. O que que ela enxerga? Foi exatamente o que você falou. Está me desafiando. Como assim Aham. não vai fazer? Eu estou mandando. E aí Uhum. você faz o que quando você tem esse comportamento? Até mesmo o comportamento físico, não é só sobre falar, é quando você franze a testa, quando Uhum. você já olha atravessado, essa criança entende que você está desafiando ela. Você entra, na verdade, na guerra dela. Ela Aham. não vai fazer o que você quer. Ali você perdeu a criança, você perdeu o controle da situação. Uhum. E é Uhum. sobre, na verdade, a gente passar para a criança, sem ser autoritário, que quem está no controle é a gente, que nós somos a autoridade. Sim. Então, para isso, a gente precisa entender que essa criança, ela gosta de conversar, ela gosta de entender o que está acontecendo. Então, Aham. não adianta você falar, é porque eu estou mandando, entendeu? Então, os combinados, por exemplo, eles são muito bacanas, mas eles precisam ser adaptados à realidade daquela criança, Uhum. né? É uma criança com sobreestabilidade emocional, vamos lá, ou sensorial. A mãe precisa entender, como você falou no começo, que existem lugares que essa criança vai ficar ainda mais irritada. Ela não está te irritando, ela não consegue lidar com aquilo. Então, se Exato. você vai para um shopping, você esgota essa criança, você drena ela. Mas você não drena ela que ela vai cansar e vai dormir. Você drena ela porque ela vai ter um efeito rebote e ela vai ficar mais irritada, mais chorona, com sono mais agitado. Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos fazer combinados, vamos olhar para essa criança. É hora de ir para o shopping, por exemplo, na hora que é perto da hora de dormir, que você precisa fazer uma rotina de sono. O HSD, ele precisa ter uma rotina antes de dormir e uma rotina diária. Por quê? Ele se sente seguro, porque ele tem aquela rotina, ele já sabe, né? Sim. E dois, porque ele precisa da manutenção do sono para poder regular não só as emoções, mas também desacelerar o cognitivo. Se você leva uma criança no fim do dia, por exemplo, para um lugar movimentado e agitado, ela, além de ter um sono ruim, ela no dia seguinte vai estar ainda no efeito rebote Sim. desses comportamentos. Então, E às assim, vezes, ela acorda mais chorona, mais mal-humorada, mais irritada, e aí você acha que, nossa, mãe, é culpa. A criança fazendo aquilo para te agredir. E aí vem o grande lance, né? Que, na verdade, na Jara, a gente não ensina o que a gente não sabe, né? exato. Então, não tem como a gente ter paciência com uma criança ou olhar diferente para uma criança, a gente não tem conhecimento nenhum dela, nem repertório emocional. A gente não sabe nem sobre as nossas emoções. A gente Exato. nem sabe como se regular. Como é que a gente vai ajudar essa criança a se regular, né? Quando eu aprendi sobre estabilidade, eu vim descobrir o que acontecia comigo quando eu trabalhava em eventos populares, como o carnaval, a gente está na festa na cidade do carnaval, né? Como carnaval, lavagens e afins, em que a questão sensorial, ela grita, né? É muito som, muita luz, muito dia de festa. Se você coloca uma maquiagem, tipo como eu estou aqui agora, pronto, o estúdio é um exemplo. Eu venho aqui, eu gravo, faço 3, 4 gravações num dia. No outro dia, eu tô cansada, eu tô esgotada, porque é muita coisa. O som tá legal, mas tem ar-condicionado, tem muita luz. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 luzes em cima de mim.
Entendeu? Eu ainda coloco a maquiagem. Eu não costumo andar muito com maquiagem porque eu tenho reação alérgica. Então, sobrecarrega o meu sistema. Entendeu? Isso. Todos os meus Exatamente. sentidos ficam aqui gritando. Quando eu chego em casa, eu tô esgotada. Eu levo 2, 3 dias pra me recuperar das gravações aqui. E aí você não entende isso em você não vai entender na criança que algo que aconteceu no domingo tá reverberando na quinta ou na sexta-feira nela. É, Entendeu? exatamente. Você não vai entender É, isso. inclusive, é essa a explicação. O nome é exatamente isso, é efeito rebote. É. Existe o efeito rebote no HSD. Então, a mãe precisa entender o que aconteceu 1, 2, 3 dias atrás, que ainda está, que essa criança ainda está sentindo. Porque Uhum. a intensidade, na verdade, é isso. Aí é muito difícil a gente explicar a intensidade para a pessoa que não entende. Não é sobre explodir ou implodir. É sobre ela se estender. A É. intensidade ela se estende, principalmente a emocional. É. Parece que você magoou profundamente aquela É criança que um drama. deixou marcas para a vida toda nela. Se for uma pessoa como eu, por exemplo, vai esquecer, mas eu levo 2, 3 dias para esquecer. Eu vou digerir aquilo devagar, como se fosse um organismo Exatamente. dentro de mim, que vai ter que passar por todo o meu sistema digestivo. Então, eu vou ter que digerir aquilo devagar. É. E é a mesma coisa com isso. E, igual, por exemplo, vamos lá, quem tem sobreestabilidade sensorial, né, não é só sobre a etiqueta da roupa, é sobre alimentação. É uma criança que vai ter síndrome do intestino irritável, que Eu? vai ter o gastroenterite, que tem aquelas bolinhas no braço aqui, ó, por conta de consumo de glúten e de, Sim. e de carboidrato. Porque ela tem É uma muita criança que sensibilidade. não come algumas coisas por causa da textura, Não, porque ela purê acha de molengo, porque batata, ela acha que é muito alface, crocante. folhas. Ó, Tudo purê, pode por acontecer. exemplo, aqui em casa, né? Purê de batata é uma coisa muito mole, o Otto não come. Alface, Bey já vomitou, porque fez cosquinha na boca, foi o que ele falou. Então, assim, a gente precisa ir testando. E, de novo, vem a adaptação. Sentei e conversei. Olha, vamos lá. Vocês não conseguem comer isso, isso e isso que é importante para a alimentação de vocês. O que eu vou precisar fazer? De novo, eu preciso abrir um parênteses muito grande aqui. Não é sobre eu decidir sozinha e imputar isso na criança. Você vai fazer porque eu estou mandando. Por mais que eu seja autoridade, eu informo, eu comunico para a criança Explica para a que criança. aquilo, o motivo daquilo e por que farei aquilo. Aí eu fiz o quê, Najara? Vocês não comem legume, não comem verdura, mas vocês precisam dos alimentos que tem ali. Então, Precisa se eu não nutrir. menti. Eu vou colocar inhame e beterraba muito picadinho no feijão. Vai ficar do tamanho do caroço do feijão, vocês não vão nem perceber. E todo dia vocês vão tomar suco verde. Couve, cenoura, maçã com mel. Porque eu não posso fazer mais nada além disso para vocês. Aí, dei a primeira vez, não beberam por quê? Não estava coado, tinha fibra. Aí aquilo tocou na boca, quase passaram mal. Aí eu falei, ok, Ai, Senhor. vou coar. E aí eu coei. Mas Aham. antes disso, eu sentei e comuniquei. Ó, eu não posso fazer mais nada com vocês. O que eu posso fazer de comida é essa, vocês não comem. Então eu vou ter que tomar essa atitude, essa atitude. Porque aí quando pega o feijão, já sabe que tem beterraba, já sabe que tem inhame. Não fica, ai, olha isso aqui. Porque se você não avisa, fica catando no prato e botando Sim. pro canto. E aí você Botando não pro alcança o canto. seu objetivo. E se você tivesse naquela Jana anterior, que não entendia nada de parentalidade, não entendia nada de HSD, vai comer porque eu tô mandando. E aí o horário da refeição ia gerar um problema. Você Aí entende? você gera um É, problema que não vai ficar só na infância, porque não. problemas com refeição a gente leva pra vida toda, né? Exatamente, de alimentação, alimentar. E aí é isso que a mãe não entende, da maternidade mais leve. Ela é mais leve porque você entendeu o funcionamento desta criança, você respeitou as coisas dela, mas você adaptou. Eu adaptei. Você não vai ficar sem legume e verdura. Eu vou adaptar a nossa realidade. Então, eu Aham. vou fazer suco verde, aí eu faço trouxinha, congelo tudo, ponho no congelador, tiro 2 todo dia, boto no liquidificador, bato, tocou e dou para eles tomarem. Meio copo, sabe? Nem é um copo inteiro, eu boto meio copo. Mas toma. O Aham. feijão tá cheio de legume? Tá cheio de legume picadinho do tamanho do caroço do feijão. Mas assim, de novo, não foi uma imposição ou um combinado. E existe um problema, Najara, que está acontecendo muito, né, nessa coisa da parentalidade. As mães estão confundindo o combinado com a permissividade. Sim, Ah, sim. mas a gente Uhum. combinou. Uhum. Gente, não é sobre isso.
De novo, é sobre ser autoridade. Então, o que eu Sim. posso fazer é isso que eu vou fazer. Quando eu fizer o suco, vocês vão beber. Hoje mesmo eles beberam suco agora, 5 horas da tarde, toco o alarme. Eu Uhum. faço suco, eu coo o suco e eu dou o suco. Então, não vai questionar. Bebe com cara feia. Aí o Otto termina e fala: Meu Deus, que troço horrível. Sai para beber água, para lavar a boca. Mas bebe. Pode. Mas Ô, Jana, bebe. e me fale uma coisa, a gente está falando das crianças, mas e você? Essa questão da sobreestabilidade, da alta intensidade, como é que você lida com isso? Como é que isso influencia no seu empreender? Porque, assim, eu tenho a teoria de que empreender sem no HSD é diferente. Não é a mesma coisa. A gente lida com intensidades muito maiores, a gente lida com questões emocionais em que a gente precisa ter muito mais resiliência, ter muito mais tato para poder continuar empreendendo. Ao mesmo tempo que a outra criatividade, ela é boa, mas ela também pode ser ruim. Que o autocomprometimento é bom, mas ele também pode ser ruim quando a gente fala de empreendedorismo, entendeu? Como que é para você isso? Então, Najara, vamos lá. No começo de tudo, quando eu comecei a fazer por fazer, né, eu não tinha ainda esse olhar, essa observação para os meus comportamentos e até para as coisas do dia a dia, né? Eu fui tendo que aprender porque eu queria continuar fazendo, sendo empreendedora, não tem jeito. Então, eu entendi que eu precisava mergulhar no meu emocional, porque o HSD é maravilhoso, ele é extremamente cognitivo, ele aprende qualquer coisa que você se propõe a ensinar para ele e ele decide que ele quer aprender, ele aprende. Mas o emocional, ele precisa aprender sozinho. Não tem jeito. Ninguém vai pegar na mão dele e vai falar: vem aqui que eu vou te ensinar como é que você faz sobre as suas emoções. Não tem jeito, é você que decide. É decisão. É decisão. Então, eu decidi que eu seria uma pessoa com mais repertório emocional. Eu seria uma pessoa mais regulada emocionalmente. E eu comecei a estudar sobre isso. Então, eu fiz cursos de inteligência emocional, eu fiz até uma formação de inteligência emocional, né? E eu comecei a ler muito, porque eu sou muito curiosa e gosto muito de ler. Então, eu comecei a entender que para eu dar certo nisso, para começo de conversa, eu precisaria ter uma regulação emocional. Mas não precisaria ser, porque as pessoas confundem um pouco a regulação emocional com você estar sempre. Sim, Não, ela está sempre. Não é sobre esse isso. equilíbrio É, perfeito que não existe. não existe. É sobre você aceitar que vai oscilar e saber sair da oscilação. É Uhum, decisão, tá, Najara? É uhum, decidir. Essa é a verdade. Eu uhum. hoje não estou bem, mas eu vou sentar ali e já que eu não consigo fazer, sei lá, 10 posts, eu vou fazer 3. Vou fazer 3. Pelo menos eu ponho mini metas. E ficou muito mais claro para mim depois que eu entendi que eu estudei. Eu até dou uma mentoria sobre isso, e vou falar para as minhas alunas agora uma aula sobre isso. Eu entendi sobre o ciclo menstrual também. Para mim, Ah, foi perfeito. assim, uma chave que virou muito, porque além de eu entender sobre as minhas intensidades emocionais e aceitar isso, né? Porque assim, a gente como é que fala? A gente é assim, óbvio que tem coisa que acontece, por exemplo, no meu Instagram, que a minha vontade é colocar uma resposta bem irritada e agressiva para a pessoa, entende? Mas eu vou lá, penso, antes de tudo, antes eu não parava para pensar, né, já. Eu simplesmente falava, sabe? Eu Sim. nunca tive essa coisa eu nunca tive a preocupação, e isso é uma coisa muito do HSD, né? O que o outro vai pensar com o que eu estou falando? Será que eu Uhum. vou incomodar o outro? Não, é a minha opinião, é o que eu acho. Quem quiser que Não estou lute. errada, não estou errada, ok? A minha opinião é sobre mim, é sobre a minha carga emocional, é sobre o meu conhecimento, sobre as minhas experiências. O outro não aceitar isso é um problema dele, ele que tem que ver as questões dele. Mas existem maneiras mais educadas, respeitosas, amenas de falar as coisas, né? Então eu comecei a entender que eu precisava, na verdade, me domar emocionalmente para poder lidar com isso. Aceitei que é uma roda, é uma montanha russa, tá? É isso mesmo. Tem dia que você consegue fazer uma meta e bater ela, tem dia que você não vai conseguir mesmo, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada também, eu Entender a regra sempre do jogo ajudou, né? muito. E entender a regra do mês, do ciclo menstrual. Isso aí Sim. fez uma diferença, Narjara, assim,
muito grande na minha vida empreendedora intensa, que você sabe que é intensa. É. Então, eu gosto muito de estar ali. Agora, uma coisa que você falou muito interessante, que me drena muito, eu gosto muito de ajudar as mães no 1 a 1, né? O atendimento que eu faço, o acompanhamento que eu faço por 3 meses das famílias é maravilhoso. Mas esses encontros online com elas me drenam. Uhum. São poucas, não faço com Sim. muitas, tá? Eu hoje atendo somente, acho que são 6 famílias, e eu faço encontro com elas apenas uma vez a cada 15 dias, e estou com elas sempre no WhatsApp. No WhatsApp não me drena, eu super converso, falo, porque as soluções estão todas na minha cabeça, e é muito fácil para mim dar uma resposta. Sim. Olha, mas tenta isso, faz assim, faz. Agora, sentar, e vem o marido, e aí você já sabe que o marido está vindo a contragosto, aquilo já fica, sabe? Já me Já dá, eu já faz a entro assim, leitura ali. faço. Eu também me transformei numa pessoa muito observadora em relação ao comportamento humano, não em relação ao todo. Tá? Se Uhum. você falar para mim, você viu a roupa de fulana, menina, o que que é aquilo? Eu vou falar, não vi. Uhum. Qual é a roupa de fulano? Não prestei atenção. Mas Uhum. se você falar, você viu que aquela mãe não sei o quê? Não, eu vi, inclusive, que eu vejo até mais do que o que a Uhum. mãe estava fazendo. Eu vejo o comportamento da criança querendo chamar a atenção. Eu consigo enxergar coisas que eu não enxergava por causa Uhum. de treino. Eu fui Sim. treinando, mas eu treinei na minha casa. Eu precisava entender os meus filhos. Eu precisava entender os gatilhos que ativavam eles. Então, eu comecei a entender isso e a me entender. Isso fez toda a diferença na minha jornada de empreendedorismo. Essa Toda a questão, diferença. essa questão de entender o ciclo menstrual, para mim faz total diferença. Jana, para mim também foi antes e depois. Isso. Mesmo antes de eu saber que eu era uma mulher superdotada, eu já tinha o conhecimento sobre o ciclo menstrual. E eu já conseguia adaptar ele no meu negócio. E faz total sentido, gente, quando você entende. Eu trago muito isso para as minhas alunas e para mentorandas, porque assim, quando você entende as suas sobresustentabilidades, quando você começa a entender da sua alta intensidade e você entende o seu ciclo, parece que faz assim, ó, você ganha um É. superpoder, porque É. você começa a ter informações privilegiadas sobre si mesmo para Exato! poder colocar a favor do seu negócio. Do Então, seu, na sua jornada. e isso, Exato! ao invés de você, disso tudo lhe tomar, né, da sobreestabilidade lhe tomar e lhe deixar totalmente bagunçada, né, você começa a aprender a lidar com ela. Não tô dizendo que você não vai ter a sobreestabilidade. Não tô Não, dizendo não que é você sobre vai fazer as isso. coisas e as coisas não vão lhe drenar. Mas, por exemplo, essa questão do estúdio que eu trouxe aqui, né? Que eu gravo e que eu fico drenada. Eu venho gravar em dias estratégicos do meu mês. Eu convido Claro. as pessoas nos dias estratégicos do meu mês, de acordo com o meu ciclo, porque eu sei que se for fora desses dias, eu vou ficar ainda mais drenada. Eu vou ter um Exato. efeito rebote ainda maior. Eu vou ter muito mais dificuldade. Se eu já levo 2, 3 dias para poder me recuperar fisicamente disso daí, eu vou levar uma semana ou mais. Entende? Então, conhecer isso realmente para mim, é algo que faz toda a diferença na vida da mulher empreendedora HSD. Se você E é, consegue unir esses conhecimentos, o seu ciclo, de todas essas condições, né, das sobreestabilidades de tudo, e você consegue colocar isso no empreendedorismo, pronto, você já tem muita coisa para poder tocar seu game. e foi muito isso que você falou, é sobre superpoder mesmo. Por quê? É muito bacana quando você entende o ciclo, na mentoria eu falo isso, que você sabe qual a semana do mês que você tem coisas boas, quais são as coisas ruins daquela semana e quais coisas que você não deve fazer naquela semana. Então, Uhum, você tem uma clareza muito grande de, por exemplo, a gente que marca muito reunião, brainstorm, agora nesse final de ano, projetando o que vai fazer em 2025, você já sabe que tem semana do mês que não adianta você marcar nada de reunião, de encontrar pessoa, que você não consegue nem encontrar pessoa, nem pensar coletivamente. E tem uma uhum, semana do mês que você é muito criativa, muito mais, está muito mais aberta a pensar e a input para poder ter criatividade, não sozinha mesmo. Então, existem as coisas que é excelente você fazer, existem as coisas que você não deve fazer, e existem as coisas que você deve evitar. Então, sim. existem pontos fracos, fortes de cada semana do mês. A gente oscila.
A Aham. gente é um ser, a nossa vida é assim, a gente é assim. Então a gente tem que respeitar isso. Sim. Então isso ficou muito claro para mim. Eu fiz essa mentoria, tem quase Uhum. 3 anos que eu fiz essa mentoria, que eu fiz a mentoria primeiro, e daí depois eu criei a minha, e fez toda a diferença na minha vida empreendedora, essa jornada de entender todo. Porque é assim, Najara, quando que começa, né, a nossa jornada? Se não começou no nosso filho, que a maioria não se enxerga, como foi o meu caso, começa na nossa avaliação. É o Sim. início do autoconhecimento. Ah, mas é uma palavra batida, é uma palavra que está perdendo a força, que está muito na moda, que ficou muito na modinha, as pessoas acabaram, teve um descrédito, né, na Uhum. palavra autoconhecimento, caiu em descrédito, né? Sim. Mas é importante demais o autoconhecimento para o HSD, para todo o HSD. Por isso que o que eu divido com as mães, né, nos cursos e nos acompanhamentos, é justamente essa jornada de autoconhecimento. Porque, de novo, vou repetir o que eu falei lá atrás, não existe a gente ensinar para o outro o que a gente não sabe. Não existe olhar para uma criança sem antes olhar para um adulto que cuida dela. Então, Sim. primeiro, antes de tudo, o adulto, porque não tem como, a gente educa pelo exemplo. Uhum. Então, se a gente não é, o nosso filho não será. E Sim. tem até uma tirinha, né, que de vez em quando fica famosinha na internet, que é aquela mãe sentada no banco da praça, ela lendo um Sim. livro, o filho lendo o livro, e a outra perguntando, poxa, como que seu livro lê? E ela no celular, com o filho no celular. É Uhum. sobre isso. A gente só Exatamente. ensina quem a gente é, sobre o nosso comportamento. Aí Uhum. às vezes eu pergunto para elas, uma coisa boba, mas como que você é no trânsito quando você está dirigindo e seu filho está na cadeira de trás? Alguém te corta, o que que você faz? Ou alguém faz alguma coisa errada, qual é o seu comportamento? Né? Eu sou a pessoa que, quando alguém vem cortando desesperado, eu falo assim, eu sempre falo isso, né, para as crianças, e eles agora repetem, é muito bonitinho isso, né? E deve ser uma emergência, né? Uhum. Deve ser uma emergência. Não importa o que o outro está fazendo, importa a nossa reação em relação àquilo. Sim. Então, é sobre isso a educação dos nossos filhos. O mundo vai fazer um monte de coisa com eles, mas eles estão preparados emocionalmente para isso. Eles têm repertório emocional, eles têm essa clareza de que aquele comportamento do cara imprudente no trânsito é sobre ele. Eu preciso ficar aqui atrás e com com a minha direção defensiva e entender que é uma emergência, provavelmente é uma Uhum. emergência. Então, é um pensamento pequeno, bobo, mas é um exemplo de como a gente age no dia a dia, Sim. né? Com os nossos filhos e na nossa jornada. Eles Sim. repetem o nosso comportamento. Ô, Jana, a gente tá chegando no final, mas eu ainda queria te fazer Tá. mais uma pergunta. Assim, a gente sabe que a síndrome da impostora é algo que pega muito as mulheres HSD. E no empreendedorismo, síndrome do impostor é geral, né, gente? E eu queria saber assim, você, com esses mais de 2.000 alunos em mais de 18 países, ainda se pega com isso? Eu sou impostora, sim. Eu acho sempre que eu podia ter feito melhor. É mesmo. Eu acho sempre que a aula podia ter sido melhor, que o vídeo podia ter saído melhor, que o post podia ter, a escrita do post, porque eu gosto muito de escrever, podia ter saído melhor. Mas eu vou falar, Najara, Como é que isso você não me lida para. com isso? Como é que você lida com E isso? não, isso não me para. Por quê? Porque na minha cabeça, e aí foi um aprendizado da inteligência emocional, não foi de superdotação, nem de nada disso. Na minha cabeça, né, eu falo muito isso pro meu marido, tá? Perfeito é feito. Uhum. Na minha cabeça, perfeito é feito. Ah, mas ficou torto, tem uma palavra errada. Mas foi feito. A Sim, gente pode consertar o que foi feito. A gente não pode ajustar o que não foi feito. Se eu não errar, eu não vou saber que eu errei. perfeito. Perfeito. Então, para mim, isso é o que me guia, porque às vezes eu estou até cansada, mas não, eu vou lá e vou fazer. Por quê? Porque o perfeito é o feito. Uhum, com É isso. certeza. Não dá Então, não para me para, porque melhorar. na minha cabeça isso está, como é que fala? Isso está ecoando, entende? Sim, você já internalizou isso, como eu internalizei que Sim. assim, não dá para melhorar o que não tá pronto. Se a gente, Exato. se a gente não fizer, as coisas nunca vão melhorar. A gente Exato. tá chegando. Ô, Jana, gostei muito da nossa conversa. Pena que passa rápido, sempre passa rápido, Tá. gente, aqui esse podcast. Antes de terminar, eu queria só mostrar pra galera o nosso caderno de pintura que eu fiz e que eu trago como uma possibilidade para as mulheres que pensam demais, né? Quando elas quiserem se autorregular,
tem como uma ferramenta, né, possível de utilizar, que é esse caderno lindíssimo. E você até viu lá dentro do grupo da Roberta, quando ele surgiu, Isso. né? E hoje eu deixo de presente para as mulheres que me seguem e quem quiser baixar, tá lá no nosso canal do WhatsApp. É só clicar aqui no link que tem embaixo desse vídeo e pegar. O caderno é um presente para vocês. E eu quero encerrar aqui esse podcast agradecendo, Jana, a sua presença. Muito obrigado por trazer esse tema tão importante. Muito obrigado por... Eu já estou agradecendo, sabe a quem é? Ao pessoal da Escola do Otto. Que tive... Obrigada, Otto, por se rebelar. Ao pessoal da Escola do Otto por ter tido esse olhar sensível, ter falado contigo. E Não isso é? tudo aconteceu e você já ajudou tanta gente, vai ajudar cada vez mais. E aí, chama a galera, fala como o pessoal quiser lhe contatar, onde é que lhe acha, nas redes sociais. Pode falar aí. Eu ia falar que a gente tem que agradecer para o Otto e para a escola do Otto e por mais escolas, né? Assim, com esse olhar É. para a individualidade daquele serzinho, né? Aham, a gente A gente precisa. segue aí nessa jornada. Gente, eu estou no Instagram sempre, todo dia, porque eu confesso que eu amo estar ali. Eu amo dividir um pouco da nossa jornada, da nossa família. Somos 4 superdotados. Então, cada É um um mar de intensidade. com a sua inteligência, com a sua sobreestabilidade, com o seu temperamento. Cada um tem um temperamento aqui. Um é colérico, o outro é melancólico, o outro é fleumático. Gente, eu falo, Natália, é um aprendizado todo dia, todo dia. E eu vou falar, se eu não tivesse hoje, né, esse conhecimento sobre inteligência emocional, sobre a minha condição, eu ia ser uma mãe muito nervosa, muito estressada, cara, como eu era lá atrás. Tudo para mim é um aprendizado, eu já olho com outro olhar. E eu quero isso para as mães, entende? Então, vocês querem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e a nossa jornada, né? Eu tô lá no Instagram, é Jana Figueiredos. Jana Uhum, Figueiredo S no final. uhum. Jana Figueiredos. Figueiredos, tá lá. Pronto, tá joia. Ó, Muito. querida, muitíssimo obrigada pelo convite. Amei, amei, amei. Realmente passa rápido, porque a gente tem muito assunto para falar. E a gente Uhum. ama, né? Falar É, sobre um assunto pelo qual a gente se apaixona é em verdade. trabalhar e se apaixona em entender. Uma vez que a Verdade. gente também é comprometidíssima com a tarefa, a gente É, quer saber mais e quer que mais pessoas saibam sobre isso para se libertarem, inclusive de mitos, né? Da sim, superdotação. Obrigada. com certeza. Eu que agradeço. A gente vai se falando. E tchau, tchau pra galera. Se você tá aqui, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que você gostou, que ele ajudou, né? E segue o nosso canal, ajuda a gente aí a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. Tá bom, galera? Tchau, tchau.